paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que esses momentos possam ser de reflexões oportunas para todos nós. É isso que nós desejamos. Vocês estão me ouvindo bem? O som está chegando bem atrás? Que bom, ótimo. Então, vamos falar da minha alegria de estar aqui, né? Conforme foi citado, que já tem um tempinho que eu não venho, né? Muitas tarefas, né? Também hoje tem tanta gente falando no movimento espírita, né? Então as pessoas estão chegando, gente nova chegando. É bom, a gente vai passando espaço aí para outras pessoas também, trazendo suas contribuições. E a gente fica muito feliz aí com a riqueza do nosso movimento aí, que cada vez cresce mais. Cresce mais em quantidade, né? E cresce mais em responsabilidade também. E é sobre isso que eu vim falar hoje aqui um pouco com vocês, né? Sobre a luz do mundo. Porque todos nós sabemos, né? Estamos passando por esse momento de transição planetária. Uma crise aí acontecendo a nível mundial, a nível Brasil, com certeza. E sem nem vir aqui falar, todo mundo já sabe. Né? A gente está acompanhando aí, está vendo as coisas acontecerem. Isso nos inquieta, isso mexe com os nossos medos, com as nossas inseguranças, mexe com o nosso pessimismo, nos deixa cheio de dúvidas. E o momento é grave mesmo, é um momento de transição planetária, né? Estamos saindo de um mundo de expiações e provas, entrando no mundo de regeneração, o processo já está em andamento. Mas o sucesso desse processo não é inexorável, ele não cumpre um determinismo kármico, né? O sucesso desse processo vai depender de como nós, enquanto coletivo, e nós, enquanto indivíduos, estejamos aí cumprindo o nosso papel e realmente garantindo que esse mundo ele passe a ter condições de viver num clima de mais evolução, não é? Um clima mais pacificado, mais justo, mais harmônico, onde o amor possa realmente prevalecer, conforme dizem os Espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que no mundo de regeneração todos nós vamos trazer assim, esculpida a palavra amor nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Então, para que isso aconteça, é realmente preciso que nós nos mobilizemos. Nós sabemos que tem espíritos que não vão ter condições de continuar aqui na Terra, com certeza. Espíritos que estão muito viciosos no seu comportamento, que não têm maturidade suficiente para compreenderem as transformações que precisam operar neles próprios, né, para terem condições de continuar aqui. Mas eu acho que existe uma questão que é muito importante nesse processo, que talvez nós não estejamos tão atentos para ela, apesar que ela é bem óbvia, mas às vezes as coisas que são mais óbvias são aquelas que nós justamente temos mais dificuldade de perceber. Porque quando nós falamos da nossa responsabilidade, do nosso papel nesse processo de transição planetária, nós pensamos sempre muito em termos do quanto nós podemos agir em função de socorrer o nosso semelhante, né? O quanto nós podemos agir em função de mudar coisas que consideramos erradas, o quanto nós podemos agir em função de levar luz, de levar verdades, conhecimentos, principalmente espirituais, àqueles que não têm familiaridade com essas ideias. E com certeza, todas essas ações, todas essas obras são muito importantes, né? Ajudar aquele que passa fome, aquele que está necessitado, ajudar aquele que está desesperado, que está doente, aquele que está passando com algum tipo de transtorno afetivo, emocional, pregar o Evangelho, falar das verdades espíritas, com certeza que divulgar o Espiritismo, com certeza que todas essas tarefas são muito importantes. Mas é preciso que a gente entenda que por trás de todas essas tarefas, por trás de tudo
de tudo aquilo que nós possamos agir e fazer, do ponto de vista das nossas ações, do nosso potencial de realização, existe uma coisa que é muito maior que tudo isso. E que se não for tratado, se não for tratada com o devido cuidado, com a devida responsabilidade, nós vamos estar, como diz o ditado, dando murro e ponta de faca, porque vamos estar agindo só que remando contra a maré, uma maré eminentemente muito forte, muito poderosa, que curiosamente nós mesmos ajudamos a construir, que é a psicosfera planetária, né? Poucas pessoas param para pensar na importância do que significa a psicosfera planetária justamente num momento de transição como esse. Mas a psicosfera planetária, ela tem uma função fundamental. E não somos só nós espíritas que estamos, ou que deveríamos estar atentos a essa questão. Pensadores, biólogos hoje falam disso com outras terminologias, filósofos falam disso com outras terminologias, físicos falam disso com outras terminologias. Por quê? Espiritualistas, não necessariamente só espíritas, falam disso também com outras terminologias, mas existe um consenso hoje, em todas essas ciências que eu citei agora, de que existe uma psicosfera planetária, que foi construída justamente a partir do pensamento de cada um de nós. Pensamento que é emitido, que se espraia das nossas mentes como correntes mentais que são constituídas de partículas verdadeiras, né? Energia em estado vibracional mais elevado, mas que tem conteúdo material, tem densidade específica, e por ter densidade específica também, que varia conforme o tom de emoção que essas ondas mentais são carregadas, por ter densidade específica, elas também estão sujeitas à força gravitacional. Então, tudo aquilo que nós pensamos, de alguma forma, ao longo desses séculos e séculos, milênios, né? Mas vamos nos situar mais, talvez, nos séculos, porque foi quando as nossas atividades mentais passaram a se tornar mais intensas. Os nossos pensamentos, emitidos por nós, eles ficaram e ficam ainda gravitando ao redor do planeta. Como a atmosfera do ar que nós respiramos permanece aqui ao redor do nosso planeta por conta da força gravitacional, que é o que nos permite viver e respirar aqui, as nossas ondas mentais que nós emitimos constantemente, pensando, sentindo, articulando ideias, sustentando imagens, ideoplastias, tudo isso que sai de nós permanece vivo e permanece agregado ao planeta, formando uma psicosfera que, ao mesmo tempo que foi e tem sido criada por nós, nos retroalimenta, porque nós absorvemos essa energia. Nós não vivemos só da energia que respiramos, a energia da respiração, nós não vivemos só da energia dos alimentos. O André Luiz ele vai citar com muita propriedade no livro Evolução em Dois Mundos, que as nossas auras têm trompas eletromagnéticas de sucção, né, radículas alongadas, que absorvem a energia que está ao nosso redor. E essa energia que está ao nosso redor, que nós respiramos numa linguagem figurada, simbólica, essa energia é justamente a psicosfera do planeta, que é a energia que nós estamos absorvendo constantemente. E essa psicosfera, que foi chamada pelo Jung do inconsciente coletivo justamente onde estariam modelos, imagens, aquilo que eles chamam de arquétipos secundários, arquétipos primários, que seriam padrões de comportamento que nós, ao mesmo tempo que nós criamos, eles nos retroalimentam. Essas energias estão todas gravitando ao nosso redor e mobilizando as nossas ações. Porque nós respiramos essa energia. Nós respiramos energeticamente essa energia. Eu sempre digo, quando alguém puxa um gatilho para dar um tiro e atingir uma outra pessoa, quantos dedos estavam ali por trás desse gatilho? Quantos dedos? Porque o que fez com que aquela pessoa puxasse aquele gatilho foi toda uma construção anterior de pensamentos, de sentimentos, de revoltas, de ódios, de raivas, de injustiça, enfim, vários pensamentos que podem ser herança da própria história pessoal daquela pessoa, com certeza que é também, ele é responsável pelo que faz,
mas também é fruto de padrões de comportamento que nós ajudamos a projetar na psicosfera do planeta e que as pessoas respiram. Eu sempre digo, a pessoa pode estar ali pronta para puxar o gatilho. Não sabe se puxa ou se não puxa, não sabe se puxa ou se não puxa. E aí tem alguém que pensou lá, vendo uma televisão assim, tomara que ele morra. Quando pensou tomara que ele morra, aquela energia mental, ela se concretiza, ela se transforma numa ideoplastia. A nossa psicosfera não está sujeita às limitações do espaço-tempo. Ela se irradia em todas as direções e instantaneamente. A física hoje demonstra isso, a gente não vai explicar isso aqui, porque nós nos perderíamos aqui. Então aquela gotinha que faltava para o amigo lá, para o irmãozinho equivocado puxar o gatilho, pode ter sido o seu pensamento assistindo uma televisão. O seu pensamento que lançou, ele devia morrer. E ele respira aquele pensamento naquele momento. E a gotinha que faltava foi o suficiente para que ele cometesse aquele gesto infeliz. Então, nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo, onde nós estamos nos tornando, por conta da nossa evolução consciencial, por conta da amplitude da nossa consciência, nós estamos nos tornando mais sensíveis à dor alheia, estamos nos tornando mais comprometidos, mais incomodados com o sofrimento dos nossos semelhantes. O que acontece do outro lado do planeta hoje toca as nossas almas, nos sensibiliza. Isso são justamente aspectos muito importantes desse momento de transição planetária. Vamos nos tornar espíritos mais empáticos, mais sensíveis à dor do outro e, consequentemente, mais mobilizados para minorar a dor do outro. Mas isso não vai ser suficiente, porque enquanto os nossos padrões antigos, viciosos, continuarem transitando na psicosfera desse planeta, retroalimentando as nossas propostas, né, de transformação, indo contra nós, fazendo com que nós estejamos remando contra essa maré, querendo nos tornar melhor, mas ao mesmo tempo nos alimentando com pensamentos negativos que se espalham e que contaminam outras mentes, nós não vamos conseguir consignar essa transformação planetária. Porque o que vai fazer com que a Terra se transforme definitivamente num mundo de regeneração não vai ser um decreto divino. Jesus não vai assinar um decreto, a partir de hoje a Terra se tornou um mundo de regeneração. O que vai fazer com que a Terra se torne um mundo de regeneração é justamente a melhoria desse padrão vibratório, energético, que envolve o planeta Terra, fazendo com que pensamentos mais virtuosos cada vez sejam prevalentes nessa psicosfera, para que esses pensamentos estimulem cada vez mais padrões de comportamento renovados, padrões de comportamentos virtuosos. Então, quando nós emitimos pensamentos mais pesados, mais densos, pensamentos mais viciosos, pensamentos marcados por sentimentos que não sejam realmente virtuosos, que não sejam adequados aos princípios da verdadeira fraternidade, da verdadeira caridade, da verdadeira tolerância, quando nós não estamos emitindo esses pensamentos, e ao contrário, emitimos pensamentos mais viciosos, de raiva, de revolta, de ira, nós continuamos contaminando a psicosfera do planeta. E a gente tenta mobilizar as pessoas para se melhorarem, nós tentamos nos mobilizar para nos melhorarmos, mas existe uma outra energia nos retroalimentando negativamente, contaminando os nossos pensamentos, porque nós não percebemos que somos luz. Nós não nos damos conta que existe uma luz dentro de nós que precisa verdadeiramente brilhar, para que na medida em que a luz de cada um de nós começando a brilhar, nós possamos fazer com que o mundo realmente brilhe de uma outra forma, brilhe de uma forma mais definitiva. Então, nesse momento, cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que pensa, com aquilo que sente, com o seu olhar para o mundo, com a sua postura diante do mundo. A forma como você acorda de manhã vai fazer com que o seu dia seja melhor ou pior. E a forma como você acorda de manhã vai fazer com que o dia das pessoas ao seu redor também seja pior ou melhor. Porque você também vai contagiar as pessoas, não só com o seu pensamento, mas com sua própria postura junto a essas pessoas. Imagine isso acumuladamente, dia após dia, semana após semana. Pessoas que tendem a ser viciosamente negativas, pessimistas, raivosas, revoltadas,
Muitas vezes somos nós que estamos aqui, muitas vezes é o companheiro que está na assistência social, muitas vezes é o companheiro que está na reunião mediúnica, muitas vezes é o companheiro que frequenta o centro espírita há mais de 10 ou 15 anos, que tem até uma mobilização em favor do bem, mas que ainda não consegue pensar com leveza, não consegue pensar com luz. E é isso que eu vim falar hoje para vocês aqui, né? Será que nós já nos percebemos que somos luz? Será que nós já percebemos que existe, que nós somos herdeiros dessa luz e que existe um potencial de brilho dessa luz que nós desconhecemos? Eu digo hoje para vocês com uma certeza assim, quase que absoluta. É uma coisa meio estranha de defender, mas eu digo para vocês, ser feliz ou infeliz, na verdade, hoje, principalmente hoje, no nível de consciência que nós nos encontramos, é muitas vezes uma questão de escolha. Eu sei, vou dizer, mas você não sabe do problema que eu tenho, você não sabe o que eu passei. Eu sei que a gente passa por momentos difíceis, eu sei que a gente passa por dores, por aflições, por angústias, mas a grande questão é como você olha para isso. Se você olha para isso dentro da pujança do ato em si, do problema em si, ele vai ser enorme, ele vai te massacrar, ele vai te atropelar, e vai fazer você se sentir a pior das pessoas. Mas se você consegue olhar para o seu problema, relativizando esse problema diante da imensidade do que é a sua própria vida, diante da imensidade do que é a criação, do que é o mundo, do que é o universo, do que são os caminhos que nós temos para percorrer, é claro que ele pode ser muito mais minimizado. E principalmente quando ele for entendido como uma experiência de aprendizagem, como uma lição que, apesar de tirar lágrimas dos nossos olhos, vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, isso é gratificante. Eu sempre digo, você pode ser feliz mesmo chorando, se o seu choro tiver significado para você. O Jung, Carl Gustav Jung, né, que foi um parceiro de Freud durante muito tempo, que é o mentor espiritual da Joana de Ângeles, nas obras psicológicas dela, conforme ela mesma cita, passou 10 anos estudando com Jung lá no mundo espiritual. O Jung tem uma frase muito interessante, quando ele diz assim, talvez a maior busca do ser humano não seja pela felicidade, mas por atribuir sentido e significado existencial. Por quê? Porque a felicidade absoluta, nos moldes em que nós imaginamos nesse nosso mundo assim tão capitalista, tão consumista, tão materialista, essa felicidade absoluta realmente não existe. Porque ela vai ser marcada pelos reveses, a vida é assim. Isso faz parte da própria contingência de estar encarnado no mundo como esse, né? Mas ser capaz de viver a sua experiência de sofrimento, entender que aquela experiência tem um significado, que ela traz um recado específico para você, que o seu revés, o seu sofrimento, a sua dor, não é a mesma do outro, porque ela para você ela tem um sentido especial, te convidando alguma vivência de transformação, e você olha para ela nesse sentido, ela é até estimulante. E você pode, conforme eu disse, até chorar e não deixar de ser feliz por causa disso. Porque o seu choro tem um significado. O seu choro está dizendo, ajudando você a se tornar uma pessoa melhor. Mas isso é porque você ampliou a sua capacidade de perceber e interpretar a vida que está diante de você. Então, será que nós já percebemos a magnitude do que nós somos? Ao encarnarmos num mundo material como esse, nós viemos aqui como uma tábua quase rasa. Eu digo quase rasa porque a gente sabe que temos as nossas histórias anteriores que estão gravadas no nosso inconsciente. Mas a nível de consciência, nível de percepção da vida, a nossa tábua é rasa, porque nós não lembramos de nada do que aconteceu, salvo raríssimas pessoas que têm algumas memórias espontâneas de vidas passadas. Mas nós não nos lembramos. E o que vai fazer com que nós conheçamos o mundo tal qual ele é a informação que as pessoas nos dão. Então as pessoas dizem, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você é bonito, você é feio, você é João, você é Paulo, você é Maria, você é Renata, cada um tem o seu nome. E você vai conhecendo o mundo a partir das informações que as pessoas te dão. E você vai perceber o quê? Justamente aquilo que te disseram que existe. Se você não sabe que uma coisa existe, é muito difícil você perceber essa coisa. Existem até uns joguinhos de desenho que são muito interessantes. Você mostra um desenho e a pessoa não vê, porque ela não tem aquele modelo, aquela imagem. Então, se você não tem um modelo de que alguma coisa existe, é muito difícil você perceber que ela está ali. Então, a nossa tendência é ver o mundo tal qual nos disseram que ele é. Vejam os médiuns, por exemplo, que conseguem ver além disso. Eles conseguem romper essa barreira aí descritiva do mundo ser tal qual nos disseram. Eles vêm além disso.
Então nós estamos muito limitados por essa interpretação material relativa que nos apresentaram da vida. E acreditamos que a vida é isso aqui. Por quê? Porque os nossos sentidos nos falam eminentemente do que está aqui ao nosso redor. E vejam que os nossos processos de aprendizagem, eles são 90% apreendidos pela visão. Claro que para que as pessoas, quando as pessoas têm a visão normal, né? As pessoas que têm a visão prejudicada, comprometida, ou são portadores de uma deficiência visual absoluta, elas vão usar outros sentidos. Mas para quem tem a visão em plena faculdade de uso, essa pessoa ela vai 90% da apreensão do mundo vai ser pela visão. E o que a visão nos proporciona? É justamente esse mundo que nos ensinaram a enxergar. Então nós estamos dentro de uma cela. Isso é uma prisão. É uma prisão. Só que essa prisão, ela não é uma ilusão, ela é real. Ela só é uma parte pequena da realidade. E aí vem uma outra questão que é importantíssima. Vamos olhar aqui a garganta. Porque aí vem as religiões e dizem assim para a gente. E o Espiritismo também fez isso. Bom, existem dois mundos. Existe o mundo material e o mundo espiritual. Ótimo, isso é legal. Isso foi um avanço na nossa capacidade de perceber o mundo, de entender que existe uma realidade espiritual que vai além da realidade material. Então as religiões começaram a nos dizer isso, e o Espiritismo em especial aprofundou muito essa questão, demonstrando como é a vida espiritual, como ela funciona. Só que, apesar disso ser muito bom, porque nos apresenta algo que nós não conhecíamos, também tem um lado que não é tão bom assim, que não atrapalha o avanço, que o avanço é você saber que existe um mundo espiritual também. Só que quando o mundo espiritual ele é apresentado como um conceito, como uma ideia, que é registrada basicamente só pela cognição, você sabe que existe, mas você não sente que existe. Você sabe que existe um mundo espiritual porque te disseram. Você sabe que existe um mundo espiritual porque você leu nos livros, mas você não sente. E ele realmente parece muito distante. E vem uma pessoa e ainda diz assim para você, não, esse mundo aqui é o mundo da ilusão, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E aí você se sente mais perdido ainda, porque eu estou numa ilusão. E na verdade não existe ilusão, porque aonde você sente é aonde está a sua realidade. Aí onde vocês estão, vocês sentem dor? Sentem fome? Sentem vontade de respirar? Se apaixonam? Amam? Sentem saudade? Aí é a sua realidade, não é a sua ilusão. Isso aqui não é ilusão. A ilusão não existe, ou existe. Ou tudo é ilusão ou nada é ilusão. Por quê? Porque aonde nós estamos, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que é a vida para nós, isso é a nossa realidade. Não se iludam imaginando que quando o corpo morrer e nós despertarmos no mundo espiritual, nós vamos ter uma outra vida. Porque a vida vai continuar a ser do mesmo jeito. Aí eu pergunto, mas lá em nosso lar, nas colônias, onde tem as casas, os departamentos, onde as pessoas até comem ainda, dormem, né? Aquilo lá é ilusão ou é realidade? Depende, porque também é ilusão. Vocês acham que Jesus, por exemplo, mora numa colônia espiritual? É claro que não. Jesus já transcendeu tudo isso, nem forma mais Jesus tem. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um só, Jesus está dizendo que ele não tem lugar nem espaço. Ele reside na própria criação, ele está disperso. É uma individualidade que já não está mais sujeita aos limites dessas formas físicas. E os limites dessas formas físicas não são só do corpo material, mas do próprio corpo espiritual. Um espírito que desencarnado, continua com cabeça, corpo e membros, ele está preso também, de certa forma, a uma ilusão. Por quê? Porque, na verdade, nós, enquanto espíritos, nós somos luz. É essa sensação de unidade que a gente precisa começar a construir nos nossos pensamentos. A sensação de que somos luz, a consciência de que somos luz, a consciência de que não somos forma. Não existe, na verdade, essa dicotomia, essa dualidade espírito e matéria. Não existe. O espírito está aqui presente tanto quanto a matéria. E no mundo espiritual, o espírito está presente tanto quanto a matéria, só que é uma outra forma de matéria, uma matéria mais etérea, quintessenciada, mas também tem matéria lá.
Então não existe, se nós começarmos a romper essa dicotomia, essa sensação de separação, que faz com que nós nos sintamos numa realidade, imaginando que existe a outra depois, muito distante de nós, enquanto nós pensarmos assim, fica realmente difícil nos sentirmos espíritos, nos sentirmos luz. Mas quando nós vamos quebrando essa fronteira e vamos percebendo que estar aqui ou estar lá não faz diferença, que a nossa felicidade depende do que nós vamos fazer aqui ou lá, que o fruto do nosso trabalho depende do que nós vamos estar fazendo aqui ou lá, essa sensação de sermos espíritos, ela vai passar a independer de estarmos encarnados ou desencarnados. Muito poucos de nós realmente nos sentimos espíritos, porque ficamos presos nessa dualidade. Eu aqui tenho um corpo e lá eu vou ser um espírito. E isso não é verdadeiro. Nós somos espíritos. É preciso que nós nos sintamos espíritos. É preciso que nós tenhamos consciência de sermos espíritos para que nós possamos transcender as limitações de tudo isso aqui. E possamos sim, conforme Kardec diz lá no livro Em Obras Póstumas, é um capítulo que trata do ponto de vista, ele vai dizer que tudo depende do ponto de vista conforme você observa a vida. Se você observa a vida do ponto de vista material, você vai estar restrito a essa percepção. Se você observa a vida do ponto de vista espiritual, você vai ampliar a sua percepção. Mas perceber a vida do ponto de vista espiritual não significa conhecer o mundo espiritual, mas significa, acima de tudo, se sentir espírito, se colocar na posição de espírito para ser capaz de, nessa posição, perceber o mundo a partir de um outro referencial, a partir de um outro paradigma. É esse convite que eu faço a vocês hoje aqui, que a gente comece a quebrar essa fronteira limitante entre espírito e matéria. Nós possamos nos sentir aonde nós estivermos espíritos, momentaneamente encarnados, momentaneamente desencarnados, mas mesmo assim transitando para níveis cada vez mais evoluídos. E quanto mais evoluídos forem esses níveis, menos formas nós vamos ter. Menos forma humana, menos necessidade de demandas externas, de uma moradia, de uma alimentação, de uma colônia. Porque nós vamos nos tornar luz. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um só, ele fala justamente dessa interação, dessa impregnação permanente, desse pertencimento ao próprio universo. Jesus não se sente separado de nenhum de nós. Jesus não se sente separado da criação. Eu e o Pai somos um só. Vocês imaginam que seja esse nível de consciência de vida? É muito mais do que uma afirmação filosófica quando Jesus diz isso. É uma afirmação de como ele se sente, de como ele se percebe. É uma sensação de unidade, de plenitude, que com certeza nós estamos muito longe de vivenciar. Mas que podemos começar a fazer os nossos exercícios nessa direção. Por que é importante isso? Porque nós vamos mudar a nossa forma de enxergar a vida. Vamos mudar o nosso referencial. E uma outra questão que é muito importante nisso tudo é também a nossa percepção de Deus. Porque essa sensação de plenitude com Deus, ela vai ser construída na medida em que Deus cada vez nos pareça mais perto, cada vez nos pareça menos distante. Porque, na verdade, Deus não está lá fora. Deus está aqui. Deus somos nós. No Livro dos Espíritos, quando os Espíritos tratam da criação, eles vão dizer lá que existem dois elementos gerais no universo, Espírito e matéria. E acima deles, Deus. Era importante que os Espíritos apresentassem a criação dessa forma, porque didaticamente era preciso que o ser humano daquele momento entendesse assim. Quando os espíritos ditaram essa resposta para Kardec, mais ou menos em 1855, 56 por ali, que ele estava lá compilando os dados para publicar em 1857, quando eles ditaram, o átomo não havia sido subdividido ainda não havia sido dividido. Imaginava-se que o átomo tinha 3 subpartículas. Hoje nem sei quantas subpartículas tem dentro do átomo. Se for botar as partículas que tem dentro do núcleo, aí não tem fim. O que se sabe hoje da física, especificamente da física subatômica,
vai muito além do que se sabia 100 e tantos anos atrás. Então era preciso que os espíritos dissessem para Kardec, para que nós pudéssemos entender essa nossa relação com a criação, com a espiritualidade, com Deus, que existem 2 princípios gerais no universo, espírito e matéria, acima deles Deus. Hoje a física quântica, a biologia, a filosofia, e mesmo nós enquanto espíritas, quem está mais familiarizado aí com o pensamento mais científico do espiritismo hoje, principalmente a partir da AME, né, da AME Brasil e das AMEs regionais, a AME Lagos, né? Não conheço ninguém da AME Lagos, talvez tenha alguém aqui, a gente agora está fundando a AME Araruama lá. O pessoal da AME também trabalhando com essa ideia da unidade, né, na unidade. Não existe Deus lá e eu aqui, não existe. O universo, a criação, é um grande sistema, é um grande campo, onde tudo faz parte de tudo. Deus não está lá fora, Deus está aqui. Deus somos nós, vós sois deuses, Jesus já falou. Nós tomamos isso de uma forma alegórica quando ele falou, mas isso é uma verdade absoluta. Nós somos herdeiros de Deus na medida em que tudo o que existe no universo partiu de onde? De onde saiu tudo o que existe no universo? De uma causa primária, conforme está lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, tudo é marcado por essa presença. Deus não está lá e criou. Porque se Deus estivesse lá e tivesse criado a vida, o universo, a criação, a partir de outras matérias, ele já não seria Deus, porque alguém teria criado essa matéria. Então, quando Deus cria tudo, ele cria tudo a partir dele. Nós somos desdobramentos de Deus. Nós somos desdobramentos de Deus. A Joana de Anjos, eu trouxe aqui algumas frases para corroborar com essas ideias, para ajudar vocês a verem que isso não é invenção do João. Não é nem a Joana de Anjos, aqui é o Clarencio, através do André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico Xavier. O Clarencio vai dizer para o André Luiz o seguinte: as correntes mentais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, olha só, até a treva total, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então, eu não tenho o menor medo de dizer para vocês que na região mais umbralina, mais abismal, onde tem os espíritos mais trevosos, aquilo é Deus também. É Deus. Porque saiu de Deus, não saiu de outro lugar. Tudo é Deus. São manifestações processuais da vida. Cada um no seu nível de processamento, conforme o Clarencio está dizendo aqui para o André Luiz. Cada um no seu nível de processamento. Mas processando o quê? A energia básica, a energia de onde todos nós viemos, que é Deus. Então, quando Jesus fala, vós sois deuses, né? Vós sois a luz do mundo, ele está nos trazendo uma afirmação categórica. E é isso que eu vim propor a vocês, para que nós começamos a perceber o poder e o potencial que nós temos justamente nesse grave momento de transição planetária. O poder e a capacidade que nós temos para muito além de dar bolsas básicas, de fazer convencimento religioso, ou de fazer tratamento, ou de fazer reunião. Não que essas coisas não sejam importantes. Não estou aqui jogando contra o patrimônio, nem querendo fazer gol contra. Com certeza. Essas coisas são todas muito importantes. Mas me parece que tem algo mais importante do que tudo isso. É o quanto nós, com o poder que nós temos, com a divindade que nos é peculiar, com o nosso grande potencial de pensar e emitir ondas mentais, o quanto nós estamos contribuindo silenciosamente para a transformação da psicosfera do nosso planeta. Porque é isso que vai fazer com que o planeta se torne um mundo de regeneração. É isso que vai fazer. É claro que na medida em que o pensamento mude, as ações têm que ser correspondentemente mudadas também. É claro. Mas se as ações mudarem antes do pensamento, prestem bem atenção, elas terão mudado mais por uma força de censura, mais por uma força de direcionamento externo. Ou seja, alguém disse para você, seja caridoso, e você vai lá e é. Isso não é a mudança essencial. A mudança essencial é quando ela vem da própria mudança do padrão mental de cada um de nós. E é essa mudança do padrão mental que vai fazer com que as nossas ações sejam verdadeiramente melhores, sinceramente melhores,
e a nossa contribuição para a psicosfera do planeta seja mais significativa nesse momento tão grave. E aí nós vamos nos dar conta que cada um de nós tem um poder enorme, um poder pessoal. Cada um de nós é muito poderoso, enquanto Deus que nós somos. Quando Jesus falava lá, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesse para essa montanha sair daqui e ir para lá, aí eu sempre vi as pessoas dizendo assim, e eu acreditei nisso muito tempo, e isso é verdade também, que Jesus estava se referindo aos nossos problemas, às nossas adversidades, né? Que as montanhas representam as nossas dificuldades. Se você tiver muita fé, você vai superar os seus problemas, as suas dificuldades. Claro, do ponto de vista aí simbólico, essas montanhas podem representar isso também, sem problema. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que um espírito como Jesus, com o poder mental que ele tem, que ele é capaz de desarticular energeticamente uma montanha e reconstruir ela onde ele quiser. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que ele desmaterializa uma montanha inteira e materializa em algum outro lugar. Porque ele próprio foi o responsável pela constituição do planeta Terra. E tudo aquilo que ele pode fazer, nós também podemos fazer. Ele mesmo disse isso. Então vejam o poder mental que cada um de nós tem. Ainda que não estejamos plenamente conscientes desse poder. Mas mesmo sem estarmos conscientes desse poder, isso talvez seja o grande perigo, nós não deixamos de influenciar o mundo ao nosso redor com os nossos pensamentos. Só que por não estarmos conscientes da gravidade do poder que temos, fazemos isso muitas vezes de uma maneira leviana, de uma maneira irresponsável. Porque não usamos o nosso poder para iluminar a vida ao nosso redor. E o que nos impede de viver esse poder? O que nos impede de nos sentirmos luz? O que nos impede de nos sentirmos espíritos melhores, espíritos mais iluminados, pessoas com mais capacidade de realizar grandes transformações ao nosso redor? Existem alguns vícios básicos que todos nós trazemos. Aquilo que eu falei há pouco, né, no começo. Eu estou cada vez mais convencido de que ser feliz ou não é uma questão de escolha. Uma das questões muito importantes para cada um de nós é o princípio, é o sentimento de vitimização. Todos nós, os religiosos de maneira geral, somos muito presos de um sentimento de vitimização, aquela sensação da pobreza espiritual, de que ser humilde significa ser sofredor, significa não poder ser feliz. Eu sempre me pergunto quando que nós vamos acreditar que merecemos ser felizes. Porque se bobear, nós já podíamos estar no mundo até melhor, só que não acreditamos que podemos, não acreditamos que merecemos. Nós não acreditamos nisso, nos sentimos vítimas. A tendência a se sentir vítima faz com que você abra a mão do seu próprio poder de transformação. A Joana de Anjos, no livro Homem Integral, ela tem uma frase muito interessante, que ela diz assim: a resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Face ao ensejo de se conquistar mérito através das ações benéficas e construtivas em favor de si mesmo, do próximo e da coletividade. Olha só o que ela diz assim, né? Ela não fala assim, se um dia você conseguir ser feliz, você vai ter que fazer... Não, ela diz assim, a resolução para ser feliz. Ela coloca ser feliz ou não com uma resolução. Eu quero ser feliz. E aí ela diz como que você vai ser feliz então. A resolução para ser feliz, ela ainda completa. Rompe as amarras de um karma negativo. Isso é uma questão bem complexa, que a gente não vai entrar nela agora. Mas é possível romper as amarras de um karma negativo. Como? Aí ela completa. Faça o ensejo de se conquistar mérito através das ações benéficas em favor de si mesmo, do próximo e da coletividade. Porque não tem como você ajudar o seu semelhante, nem iluminar o mundo, se você não se iluminou a si mesmo. É claro que você não vai esperar ficar totalmente iluminado para iluminar o mundo, mas precisa acender uma luzinha dentro de você para que essa luzinha possa clarear um pouquinho o caminho das pessoas que transitam ao seu redor. Então, cuidado com a vitimização, porque a vitimização ela traz implícita muito a ideia da revolta, a ideia do eu não mereço. Por trás da vitimização surgem
transtornos como a depressão, o próprio suicídio, né? Esse mês de setembro, estamos falando tanto aí do Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio. Eu me lembro que antigamente eu dizia assim, a gente falava para as pessoas, mas o Japão é um país muito melhor do que o Brasil para se viver, a Suécia é um país muito melhor. Aí as pessoas falavam, não, mas lá tem muito suicídio. O Brasil hoje é o 8º no mundo. 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. É gravíssimo o que nós estamos vivendo aqui. É gravíssimo, a situação é complexa pra caramba. Não é? E por quê? Uma das questões que está por trás disso é justamente a vitimização. Porque quando você se sente vítima, você traz um recado silencioso para você mesmo. Ou seja, eu estou vencido, eu sou uma vítima, eu estou vencido. Eu não tenho mais nada a fazer a não ser chorar e me lamentar. E você está com um pezinho na depressão. Se continuar com esse pezinho na depressão por 2, 3, 4 semanas, aí virou depressão de vez mesmo. Né? E se não tomar cuidado, pode chegar lá com algumas ideias suicidas. Ter ideia suicida não é privilégio de quem não é espírita. Nós temos visto, eu mesmo presenciei em Saquarema no ano passado, espírita, frequentador de casa espírita, tarefeiro de casa espírita que cometeu suicídio. É grave, porque é doença. É doença. Então a ideia da vitimização ela é muito perigosa. E ela mina a nossa sensação do nosso poder pessoal. Porque tem aquele que se vitimiza de uma maneira drástica, mas tem aquele que se vitimiza pouco a pouco no dia a dia, porque não se percebe na sua capacidade, no seu poder. E o contrário da vitimização é o quê? É a responsabilidade. Porque a vítima diz assim, fizeram comigo. Eu estou sofrendo aqui porque fizeram comigo. Porque se fizeram comigo, você transfere para o seu exterior, para terceiros, a causa do que você está passando e olha para essas pessoas como culpadas, como merecedoras de castigo, da sua revolta, e você fica preso nesse processo sem capacidade de fugir dele. O contrário da vitimização é justamente a responsabilidade. Fizeram comigo, mas fizeram por algum motivo. Eu caminhei nessa direção. E muito mais importante do que fizeram comigo é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Porque fazer com você, todo mundo pode fazer. Você não tem limite para a responsabilidade do outro. Né? Hoje nós estamos num mundo mais civilizado, existem leis que coíbem aí, mais ou menos, né, alguns comportamentos. Mas sujeito a gente está. Agora, o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco? Essa é a responsabilidade, é só nossa. Não é de mais ninguém. Então você pode passar por um processo em que fizeram alguma coisa com você, até grave, e você pode ficar sentado chorando na beira do caminho, com um pé na depressão, e talvez mais lá na frente com os 2 pés no suicídio. Ou você pode se levantar e dizer assim, não, fizeram comigo, mas o que eu vou fazer para mudar isso aqui? Porque quem vai sofrer ou não sou eu. Então, assumir a responsabilidade pela sua própria vida, querer ser feliz na linguagem da Joana de Anjos, independente do quanto a vida lá fora possa estar te atingindo, é uma decisão sua. É a decisão de perceber o poder que você tem, a força que você tem. Então, cuidado com a vitimização, cuidado com esse pensamento de pobreza espiritual, de que minha culpa, minha máxima culpa, que a gente ouviu isso na Igreja Católica há muito tempo, e aí não vai uma crítica contundente, apenas uma aferição, né, de uma realidade pela qual todos nós passamos, e que trazemos para o movimento espírita. Muitos espíritas vivem com esse sentimento de uma autopunição, de uma autoculpa, e não conseguem se perceber na sua força, na sua pujança, não conseguem perceber o Deus que são, que habita dentro deles próprios, e não têm a noção exata do que podem fazer, do potencial que têm com seus próprios pensamentos. Então, cuidado com a vitimização, cuidado com o pensamento da pobreza, cuidado com as pessoas com quem a gente convive. As pessoas com quem a gente convive podem nos puxar para a escuridão ou para a luz. Eu sei que muitas vezes você, por conta de contingências de relação, kármicas, profissionais, de família, você tem que conviver com pessoas que às vezes realmente não contribuem muito. Mas se você estiver consciente disso e conseguir se proteger, você não vai se influenciar com isso. O problema é quando você está de peito aberto e inconsciente da influência que você está recebendo de uma pessoa desse tipo. E você se deixa contagiar e acaba ficando doente mesmo. Sentimentos como tristeza, melancolia, raiva, revolta são contagiantes.
Você convive diariamente com uma pessoa que é portadora desses sentimentos e você não se protege, não tenta ter uma atitude consciente de que ela pensa assim, mas eu não. Eu respeito, eu entendo o momento dela pensar assim, mas eu não vou fazer como ela faz. Ter essa consciência pode te imunizar, mesmo convivendo. Se puder não conviver, melhor, mas às vezes é necessário, às vezes até você pode contribuir para aquela pessoa. A grande questão é, o vírus está lá fora, mas se eu tomar a vitamina C, o que acontece? O vírus vai me pegar com a imunidade alta. Então, pensamentos ruins, pessoas com pensamentos infelizes, estão convivendo conosco? Estão. Mas se tornar acessível a esses pensamentos, vulnerável a esses pensamentos, ou se imunizar deles, é uma decisão sua. Então, cuidado também com as pessoas com quem nós convivemos, cuidado com as coisas que nós estamos vendo, né? Cuidado, né? O que eu falei? 90% das nossas aprendizagens são feitas pela visão, 90%. A gente liga aquela telinha da televisão e vê desgraça o dia inteiro. Eu acho que a mídia televisiva tem um papel muito importante, os telejornais, a imprensa, né? Os jornalistas têm um papel muito importante nesse momento da transição planetária, com certeza. Né? Quando Jesus falou lá que nesses finais de tempos, nenhuma erva que meu pai não plantou vai permanecer, todas vão ser arrancadas, eu acho muito que os jornalistas estão agindo muito nessa função. Eles estão mostrando onde tem erva daninha. Ótimo, acho que o papel deles também, acho que isso é muito importante mesmo. E a gente tem que se informar para ter posição, para ter postura, né, para saber o que vai fazer. Mas tem gente que vai além de se formar, de se informar. Tem gente que fica ali vendo aquelas imagens diariamente, vê o jornal das 8, vê o jornal das 11, da meio-dia, das 2, das 7, das 9, vê o jornal da meia-noite de novo, para ver a mesma imagem. O que acontece? Você vê aquela mesma imagem 2, 3, 4 vezes num dia e carrega aquela imagem de emoção, o que acontece? Ela se transforma numa ideoplastia. Vai ser um pensamento que vai estar gravitando na sua psicosfera. E se esse pensamento estiver gravitando na sua psicosfera, contagiando você, ele vai estar, como a psicosfera não está sujeita aos limites do espaço e do tempo, ele vai estar contagiando tudo ao seu redor. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês hoje. Né? Se informar sobre o que está acontecendo é importante, mas cuidado com como vocês estão processando essas imagens na cabeça. Cuidado. Porque vocês podem estar dando aquela história, como diz, né, o tiro saindo pela culatra. Vocês podem estar olhando aquilo, condenando aquilo, mas pensando tanto naquilo enquanto imagem, que vocês acabam alimentando que outras pessoas repitam o mesmo tipo de comportamento. Porque para o inconsciente não existe negativa. Né? Não existe uma imagem não. Não existe. Se vocês olham uma imagem de alguém roubando, a imagem é roubando. O inconsciente não trabalha com negativa. Tá? O inconsciente não trabalha com a imagem, não roubar, ele trabalha com ação. Qual é a ação? Roubar. Então você pode olhar aquilo ali, você pode condenar aquilo ali, mas a imagem que ficou do roubo, do aproveitamento ilícito, da violência, do que for, a imagem que ficou é essa que vai ser processada e vai ser lançada na psicosfera do planeta. Então, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês estão fazendo, com o que vocês estão vendo na televisão. Isso é fundamental. Vocês podem estar achando que está fazendo tudo certo e nesse pequeno detalhe vocês podem estar minando tudo o que vocês estão fazendo. Vocês podem estar fazendo ações verdadeiramente boas, mas contaminando essas ações com pensamentos equivocados. Então, essas imagens, elas denigrem a nossa sensação do poder pessoal, da nossa própria luz. Tem uma outra frase aqui, ó, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele vai dizer assim: sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim à conta de corrente viva e exteriorizante, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Então, o que é uma faculdade de autoplasticização? O pensamento tem faculdade de plasticizar qualquer imagem que ele alimente. Se você pensar muito numa coisa, aquela coisa ganha forma, se transforma numa ideoplastia, numa imagem mental, ela é concreta. Um outro espírito pode se aproximar de você e vai ver essa imagem, porque ela está lá. Ela não é subjetiva, ela é concreta. E enquanto imagem concreta e viva por quê? Porque carregada de emoção,
ela irradia, ela contagia, ela contamina. É como uma pedra radioativa, você bota numa gaveta e fecha a gaveta, você não vê a pedra, você não vê o pensamento, mas a radiação continua saindo de lá. Aquela imagem que você sustentou na sua cabeça continua saindo. Então, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o pessimismo exagerado. Otimismo demais também pode ser loucura, né? Tem que ter um pouquinho de pessimismo para pelo menos a gente se sentir mais mobilizado. Não a gente fica lá, não, vai dar tudo certo, Papai do Céu vai cuidar. Não é bem assim, né? Cada um de nós tem que cumprir o seu papel e é essa convocação que eu vim fazer hoje aqui para vocês. Então, cuidado com o que vocês estão vendo, cuidado com o que vocês estão processando, cuidado com os medos, cuidado com as culpas. São sentimentos que tiram o nosso poder pessoal. São sentimentos que tiram a nossa capacidade de nos sentirmos luz. Por quê? Porque a culpa traz implícita a ideia. Culpa e medo são dois sentimentos necessários à sobrevivência. Porque o medo previne você de uma ameaça. E a culpa faz com que você corrija aquilo que está errado. Mas tanto medo quanto culpa podem se tornar neurotizantes. O que é um sentimento neurotizante? É um sentimento que vai além da razão. Ele existe independente de uma motivação. Então tem pessoas que têm medo até daquilo que não sabem que existe, mas o medo está dentro delas. Tem pessoas que têm culpa sem nunca ter feito nada errado, mas porque a culpa passou a viver dentro delas. E o tanto medo quanto a culpa trazem recados silenciosos. Qual é o recado do medo? Eu não sou capaz. Se você sente aquele medo que te paralisa, você está dizendo para você mesmo que você não é capaz de enfrentar uma situação. Se você sente uma culpa, você traz implícito um recado também. Eu mereço ser castigado. Então, cuidado com o medo e com a culpa, que são pensamentos, emoções ancestrais nossas. A culpa, principalmente, mobilizada pelas religiões e o medo mobilizado por uma indústria capitalista do medo, que está hoje aí. Está vendendo seguro de tudo que é jeito. Segurando tudo que é jeito. Tudo bem, tem que fazer seguro? Tem, meu carro tem seguro, com certeza, não sou louco. Mas existe uma indústria hoje de medo, que faz com que você provoca medo em você para te vender alguma coisa. E aí você começa a ficar tão neuroticamente preso desse medo, que você vai se limitando, você vai se fechando, tentando se proteger. E quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui. Por quê? Menos ele troca. Então, cuidado com o medo, então cuidado com esses sentimentos. São sentimentos, volto a repetir, a vitimização, essa sensação de pobreza espiritual, as coisas que nós estamos vendo, as pessoas com quem nós estamos convivendo, a culpa, o medo, são sentimentos que nos impedem de sentir a pujança do nosso poder pessoal, da luz que nós somos, que seria capaz, que pode ser capaz de iluminar o mundo ao nosso redor. E é isso que nós estamos precisando, de luz nessa psicosfera. Nós temos potencial para contagiar essa psicosfera de uma maneira muito mais produtiva, de uma maneira muito mais gratificante. Mas é preciso que cada um de nós assuma o seu papel como um agente processador dessas energias mentais que nós mesmos, ao longo das múltiplas encarnações passadas, ao longo dos séculos passados, projetamos nessa psicosfera. Anos e anos de guerras, de escravidão, de torturas, de injustiças, de crueldades, de revoltas, anos e anos aí, né, séculos, milênios, que deixaram suas marcas na psicosfera do planeta. E essa psicosfera precisa ser higienizada. E ela só vai ser higienizada através do processador mental de cada um de nós. É preciso que cada um de nós, no exercício de absorver energias e devolver essas energias à psicosfera, faça com que as energias novas que vão sendo levadas, que elas venham marcadas por mais luz. Por mais luz. Foi feito alguns cientistas japoneses fizeram alguns estudos com macacos muito interessantes em algumas ilhas no Pacífico, e eles chegaram à conclusão que padrões de comportamento podem ser ensinados independentemente das pessoas conviverem. Eles podem ser ensinados à distância, através de um processo que eles chamam de ressonância mórfica. Ou seja, os padrões de comportamento que você absorveu, que estão na sua psicosfera própria, ele pode ser transferido para uma outra pessoa ou para um outro ser, foi o caso foi feito com macacos, né? Independente desses macacos conviverem, se verem, ou até mesmo de morarem na mesma ilha. Fizeram isso com macacos em ilhas diferentes. Padrões de comportamento eram transmitidos de um para outro, num processo que eles chamam de ressonância mórfica. O que eu estou falando para vocês não deveria ser nem novidade para nós enquanto espíritas. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos uma aura
que a biologia hoje está chamando isso de campo mórfico, e que a nossa aura emite radiações que vão ser absorvidas pelas auras das outras pessoas. Então nós estamos trocando o tempo todo, independente de falar ou não. E essa troca, ela independe do espaço e do tempo. Então você pode nem estar vendo uma pessoa e estar contagiando essa pessoa com o seu pensamento, com o seu padrão de comportamento, fazendo com que ela haja melhor ou pior, dependendo do material que você está dando a essa pessoa. E tem uma colocação da Joana de Anjos no livro Plenitude, que ela vai falando justamente a respeito dessa nossa capacidade de contaminar, de contagiar o ambiente ao nosso redor. Ela diz assim: o que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O que ela está dizendo, hein? Olha a gravidade que ela está dizendo. Que o nosso pensamento transborda para a esfera objetiva e que se constitui elemento existencial no comportamento humano. Ou seja, o que você pensa faz com que o outro haja ou não em determinada situação. Não quer dizer que o outro não seja responsável, ele é responsável pelo que ele faz. Mas você contribui para ele, você dá o seu ingrediente, você ajuda com o seu pensamento a reforçar ou a minorar as tendências que aquela outra pessoa tem. E aí a Joana de Anjos completa: o pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. Então, meus amigos, meus irmãos, esse é o nosso desafio nesse momento de transformação planetária. Não só agir em função das tarefas burocráticas que nós temos no dia a dia, que nós temos na nossa casa religiosa, que nós temos nas obras assistenciais, filantrópicas, ou mesmo no nosso trabalho, na nossa família. Não só o que nós fazemos, mas como nós estamos pensando a vida, que contribuição nós estamos dando. Quando os espíritos dizem para Kardec que a forma melhor de acelerar o nosso processo de evolução é conhecer-se a si mesmo. E Jesus também falou: conhecereis a verdade vos libertará. Nós sempre tomamos esse conhecer a verdade como conhecer a verdade que está no livro. Claro que a verdade que está nos livros liberta também, em parte. Mas a verdade que liberta definitivamente é você conhecer a si mesmo, quem você é. Porque o dia que você conseguir ter consciência plena, o dia que nós conseguirmos termos consciência plena do que nós somos, do poder que nós temos, de sermos espíritos como somos, de sermos artífices da vida, herdeiros de Deus, co-criadores nessa grande obra cósmica que é o universo, quando nós começamos a ter consciência real disso, nós vamos construir um mundo muito melhor para nós vivermos, sem dúvida nenhuma. Mas esse é o nosso desafio nesse momento. E é isso que eu vim convocar vocês hoje aqui. E para terminar, eu fiz uma poesia, essa de minha autoria, onde eu falo justamente sobre essa questão. E eu digo assim: tu és a luz do mundo, assim disse o mestre de Nazaré. Mas nesse mundo sem rumo, a tua luz precisa de fé. Não a fé dogmática ou aquela devocional, mas o fio condutor que te ligue à energia universal. É preciso sentir o fluxo da vida habitando a tua alma, e assim, em paz e com calma, ver Deus, luz maior, na tua lida. E de cada brilho que se acenda, reluzindo por aí, um mundo de luz nós teremos, espantando as trevas daqui. Possível? Impossível? Não importa. Se a tua luz acender, é nela que irás viver. Então, agradeço a vocês a atenção, o convite, foi muito bom estar aí. Muita paz, muita luz, que a gente possa realmente iluminar esse nosso mundo onde nós estamos vivendo. Tá? Muito obrigado.